Qual o vaso ideal para você colocar a sua orquídea, né? Então, só nessa mesa a gente vê praticamente, ó, esse igual aquele lá é 1, 2, 3, 4, 5 modelos de vasos diferentes. São muitos vasos hoje aí no mercado que a gente encontra, né? Isso porque fora o vaso você tem o cachepô, você tem tronco para botar, você tem diversos tamanhos de vaso, né? Barro, plástico, vidro. Então, o que não falta é gosto, né? Então, assim, o que não falta é variedade e vai do gosto de cada um botar. O ideal para você colocar a sua orquídea são vasos que não deixem ela muito solta no vaso, né? Por exemplo, não adianta eu botar uma plantinha desse tamanho aqui num vaso desse tamanho. Ela não vai... primeiro que você vai gastar dinheiro com o tamanho do vaso, né? Você não precisa de um vaso tão grande. Segundo que você também vai gastar dinheiro com o substrato, porque você vai ter que encher esse vaso todo, então você não precisa nada disso. E você não precisa ter um vaso tão grande para uma planta tão pequena. Existem plantas menores que essa, por exemplo, que são micro, mini, e o vaso é pequenininho, não precisa dele. Em contrapartida, não adianta eu botar uma planta desse tamanho num vasinho desse, porque ela não cabe. Então, como macete, né, uma dica para vocês escolherem um vaso, claro, vai muito do gosto de vocês, mas o ideal é que a planta não fique sambando dentro do vaso, ela fique pequena dentro do vaso e nem muito grande dentro do vaso. Como é que vocês podem ver isso, né? A planta tem que caber no vaso de forma que ela não fique solta e também não fique saindo. Quando um indício de que a planta precisa ser mudada de vaso é quando ela começa a criar muitas raízes, ela começa a sair dele, né? Ela começa a produzir muitos bulbos, muitas hastes, e ela começa a crescer. Essa daqui, se vocês forem ver, ela já está bem grande nesse vaso, né? Então ela está entrocerando e ela vai crescendo, crescendo, e aqui ela vai subindo, vai aparecendo novas hastes e novas hastes. E vocês podem perceber que o movimento da planta natural é esse, ela vai vir brotando mais hastes aqui, mais daqui, e ela vai se desenvolvendo cada vez mais e vai crescendo. Então não adianta eu manter ela ali por muito tempo, né? Olha como é que esse vaso já está no limite. Ainda pode crescer alguma coisa e depois disso vocês não tem mais... Vocês podem ver que não tem tanto espaço assim para ela poder retirar nutrientes, se desenvolver. Então daqui a pouco eu começo a pensar em mudar ela de vaso. Em contrapartida, essa daqui ainda está bem. Ela cresce, ela não é uma planta grande, ela fica bem aqui. Então não preciso correr e botar ela no vaso maior. Então você não precisa correr para mudar ela de vaso, porque ela está num vaso bom, ela está num tamanho legal. Se ela crescesse muito, você corre e muda o vaso. Ou se você vê que a sua planta está pequena, você tirou uma mudinha, você não precisa plantar lá no vaso grande. Tá? Então assim, qual é o vaso ideal? Você tem muitos vasos. Aí você vai poder ter escolhas de vasos, né? Formas e tamanhos, isso é muito do gosto. Só lembra de você não deixar a planta muito pequena num vaso muito grande, e nem uma planta muito grande num vaso pequeno que ela não vai caber, tá?